Saudações pequenos gafanhotos, aqui é o professor Zacarias, professor de informática. Temos mais uma aula que vamos dar a continuidade falando do nosso processador de texto, o poderoso Microsoft Word. Tenho ainda a nossa janela aberta do vídeo anterior e vamos falar de espaçamentos. Depois vamos para alinhamentos de texto. Espaçamentos nós encontramos entre linhas e entre parágrafos. Entre linhas significa o quê? Pequena distância que nós temos entre essas duas linhas aqui, onde começa o computador e aqui apresentar informações. Esse pequeno espaço onde tem o meu cursor, é isso que nós chamamos de espaçamento entre linhas. Espaçamento entre parágrafos, aqui onde termina o outro e onde começa o parágrafo a seguir. Para já, vamos colocar espaçamento entre linhas neste primeiro parágrafo. Como de costume, vamos selecionar o nosso primeiro parágrafo. Onde que nós vamos para conseguirmos encontrar o espaçamento? Vamos aqui onde está escrito espaçamento entre linhas e parágrafos. Nós vamos clicar e procuramos qual é o espaçamento que nós queremos para o nosso texto. Na medida que nós passamos o nosso cursor, o texto está a dar um espaçamento entre as linhas. Podemos escolher dois. Nós podemos ver que já temos um espaçamento entre essas linhas aqui. Podemos desfazer o espaçamento. Agora vamos no alinhamento, ou seja, vamos no espaçamento entre parágrafos. Temos aqui, termina um parágrafo, queremos dar um espaçamento. O texto não pode estar assim junto como se fosse um texto normativo. Temos que dar um espaçamento para facilitar a leitura. Então, nós levamos o cursor até onde termina ou onde começa um parágrafo. Vamos colocar onde termina. Depois, vamos de novo abrir o nosso espaçamento e colocamos aqui adicionar espaçamento depois do parágrafo. Se eu clicar, já temos um pequeno espaçamento aqui, diferente daqui. Aqui ainda não colocamos. Se for aqui onde começa, clicamos no início. Vamos no espaçamento, colocamos o que? Antes do parágrafo. Quando clicamos, já temos espaçamento com esses 3 parágrafos. Coisa simples de aprender. Mesmo por aqui, podemos colocar um pequeno espaçamento. Clicamos aí, vamos adicionar depois. Assim o texto já está um pouquinho mais organizado. Se eu quiser juntar esse texto, posso juntar, está aí, dou um espaço, está aí, juntei o meu texto. Então vamos para alinhamentos. Nós temos 4 tipos de alinhamentos. Quais são os 4 tipos de alinhamentos? Temos alinhamento esquerdo ou à esquerda, temos alinhamento central, temos alinhamento à direita e temos alinhamento justificado. Vamos entender a diferença desses alinhamentos aqui. Vamos começar com o alinhamento à esquerda. O texto em si, eu vou selecionar todo o texto. Já vem alinhado à esquerda por definição. Significa que o texto começa na margem esquerda, mas olha como termina. De qualquer maneira, significa que o texto começa com uma coluna aqui, uma linha que começa o nosso texto, mas não termina da mesma forma. Vamos para o alinhamento central.
Ele centraliza o texto fazendo a matemática com as margens, a margem esquerda e direita. O texto fica centralizado no meio da folha. Alinhamento à direita. O texto fica alinhado à direita. Significa o quê? Que diferenciado com alinhamento à esquerda, o texto termina do lado direito. Então, é aconselhável que se use um alinhamento que é justificado, em que o texto começa com uma linha, termina com uma linha. É questão, por exemplo, temos um título aqui. Posso selecionar o nosso título, posso colocar negrito, cor da nossa fonte, cor vermelha, alinhar ao centro. Assim ficou mais bonito e interessante. Sobre espaçamento, já falamos parágrafos, já falamos alinhamento de texto, tem a esquerda, central, a direita e justificado. Também já falamos. Agora vamos falar de inserção de imagem aqui no nosso Microsoft Word. Vou eliminar esse texto, até que não, posso deixar assim. Vou dar um Enter. Queremos inserir, por exemplo, imagem aqui. Vamos voltar no nosso menu. O menu está aqui. Vamos no menu inserir. Menu inserir está aqui. Inserir. Queremos inserir o que? Uma imagem. Vamos aqui onde está escrito imagens. E abre uma janela para localizarmos a imagem que nós pretendemos colocar neste documento. Vamos, por exemplo, a minha imagem está no ambiente do trabalho. Clico aqui, já tenho aqui a imagem pré-definida e clico na imagem, inserir. Está aqui na minha imagem. Eu posso ajustar o seu tamanho utilizando esses círculos. Venho aqui, clico no botão esquerdo sem largar, começo a subir aos poucos e já temos a nossa imagem. Tanto como imagem nós podemos selecionar e colocar alinhamento. Colocamos no centro a nossa foto que define um computador. Descendo com o nosso documento, podemos inserir uma tabela, por exemplo. Podemos inserir uma tabela. Como vamos fazer para inserir uma tabela aqui? Vamos de novo no nosso menu inserir. Aqui vamos procurar a opção tabela, está aqui. Então temos estes pequenos quadrados em que, na medida que nós passamos o mouse, a tabela fica desenhada. Temos essa opção que é de desenhar, que é de inserir a tabela. Temos a opção de desenhar tabela. Quando clicamos em desenhar, sai um lápis em que, se nós fizermos isto, o lápis desenha a nossa tabela. Mas nós não queremos isso de desenhar. Vamos voltar para inserirmos uma tabela de forma automática. Vamos aqui, tabela, inserir tabela. Vai abrir uma janela que pergunta qual é o número de colunas que nós precisamos, qual é o número de linhas que nós precisamos. Então vamos aumentar aqui para 10 colunas. Aqui vamos colocar 7 linhas. E depois clicamos em OK. Pronto, já temos uma tabela que podemos colocar alguma informação. Posso escrever aqui dados, assim sucessivamente. É fácil a inserção de uma tabela. Continuando, vamos para os efeitos Word Art.
efeito Word Art nada mais, nada menos que um simples efeito que nós encontramos aqui no Word para dar efeito a um tipo de letra. Podemos colocar aqui o título aqui, o computador, por exemplo. Este é o teclado, computador. Queremos colocar o efeito Word Art nesta palavra de computador ou computador. Vamos selecionar, vamos no menu inserir, vamos procurar por Word Art, está aqui, Word Art. Vamos clicar, procuramos um efeito qualquer e clicamos, significa que nós já colocamos o nosso efeito de Word Art na palavra computador. Coisa simples de aprender com o nosso texto. Então temos várias opções aqui, mas já que estamos a tratar de conteúdos para iniciantes, não vamos aprofundar muito mais. Obrigado por estar aqui, pequeno gafanhoto. Continue assistindo os nossos vídeos e tchau. Até o próximo vídeo.